E começamos, então, assim, o nosso básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo, hoje, nós traremos tiras soltas, assuntos curtos e vamos tratar de forma curta. Começamos, então, com esse não vai evoluir de dentro para fora segundo sua necessidade. Esse ponto ele é extremamente importante porque muitas vezes a gente quer melhorar de fora para dentro e isso nem sempre é tão fácil, é tão possível. A gente precisa entender que a evolução ela vai de dentro para fora. Eu enriqueço de dentro para fora. Eu melhoro-me de dentro para fora. Não adianta nada eu ter uma vestimenta de ponta e muito boa se eu não entendo que a cada um segundo suas obras e que eu preciso ver o outro como um semelhante e entender que o fato de eu ter aquela vestimenta um pouco melhor nada quer dizer para minha evolução, já que a gente nem vai botar Deus no meio. Então, para minha evolução, o que interessa é como eu consigo trabalhar-me de dentro para fora, como eu consigo olhar de dentro para fora, como eu consigo praticar as boas novas, como eu consigo aplicar as boas morais. Eu preciso entender um pouco isso. Eu preciso entender que melhorar é uma maneira que eu tenho de trazer benefícios para mim mesmo. Na segunda, a gente tem os iguais se atraem, mas os diferentes podem ir juntos pela possibilidade de crescimento de ambos. Então, aqui a gente tem aí algo que pode ser visto como capcioso, como pegadinha, como fora do padrão, mas o Espiritismo ele nos ensina que são os iguais que se atraem. Mas algumas pessoas dizem, mas eu estou totalmente no mal e eu tenho a visita do bem. Eu estou totalmente no bem, mas eu ainda tenho a visita no mal. No nível que nós estamos, na evolução do planeta e dos seres que habitam esses planetas, a gente ainda tem aí o mal, ainda tem o bem, ainda tem os dois. Então, quando eu transmito o bem, eu vou atrair muito mais bem. Porém, como possibilidade de crescimento, eu também vou ter ali um pouco de mal para eu poder entender. Lembremos-nos que, no nível que estamos, ainda precisamos do contraste para crescer. A gente ainda precisa da dor para entender os outros pontos contrários à dor. A gente precisa dos altos e baixos para conseguirmos tocar. Então é exatamente isso. Eu vou atrair aquilo que eu sou. Mas eu também vou atrair o que eu não sou, até como possibilidade de crescimento. No caso do mal, o bem vem porque Deus não abandona seus filhos, né? A gente tem uma ideia muito interessante. Quando eu não quero dizer a palavra que me vem à cabeça, eu digo que é interessante. A gente tem uma ideia muito interessante sobre isso. A gente acha que só quem está no bem é assistido. Não, todos são assistidos. E a gente tem dificuldade para entender isso. Porque quando a gente pega um assassino, pega alguém um pouco mais pesado, você, sobretudo quando acontece na sua família, quando acontece com você tende a repelir aquela pessoa. Mas foi Jesus quem nos ensinou que eu amo o pecador, não o pecado. Quanto mais eu exercitar isso, mais fácil fica. Outro dia eu vi uma briga grande num grupo, porque todo mundo estava contra um ato que aconteceu e uma única pessoa dizia que, olha, não é pelo que ele fez, é pelo que estão fazendo com ele, pelo que ele fez. Então, que ele responda pelo que ele fez. Mas o fato dele ter feito não habilita, não justifica o que estão fazendo com ele. Então casa com o bandido, adota o bandido, e foi uma briga danada, porque
temos ainda essa dificuldade de entender que a pessoa vai responder pelo crime, mas o fato dela ser um criminoso não as exclui de nossas orações. Lembra, separou as ovelhas, botou as ovelhas dos bodes, botou uns à direita, outros à esquerda, abraçou a uns e disse a outros: a ti eu ainda não posso abraçar, porque quando eu estive doente não foram me visitar, quando eu estive encarcerado não foram me visitar, quando eu fui órfão não foram me visitar, quando eu tinha fome não me deram o de comer. E as pessoas se assustam nessa hora, porque ao chegarem na casa religiosa, elas dizem: não, quando você... Oh, não, que isso, você é Deus, quando você precisou disso, e eu que sou sempre tão disponível para você, não fiz isso. E aí ele diz: todas as vezes que alguém em meu nome bateu à tua porta e você não atendeu. E eu já vi gente dizer: não atendi mesmo não, se fosse o Senhor, eu atenderia. Ou seja, tem dificuldade para entender que Deus está em todas as coisas. Então, isso vai afetar diretamente no nosso crescimento. E eu preciso interiorizar isso, né? Altos e baixos estão no projeto da evolução, estão no processo da evolução. O que importa é o que faço quando estou com eles, tanto quando estou no alto, quanto quando eu estou embaixo. Estou embaixo, eu peço quem nunca viu isso, e digo até um pouco mais, quem nunca viveu isso, né? Então, vou usar aqui uma situação hipotética, e claro, a grande maioria não viveu isso. Então, a pessoa está desempregada, a família está desarmonizada, tudo junto. Está desempregada, a família está desarmonizada, está tudo não caminhando. Aí ela começa a ir à casa religiosa, a casa religiosa recebe a espiritualidade amiga, a espiritualidade amiga, por ela estar na casa religiosa, consegue trabalhar um pouco mais, consegue trazer boas novas, ela que nunca rezou ou que rezava muito pouco, passa a rezar constantemente, leva o evangelho para o lar para mais de um dia da semana. Então, aquela energia, aquela egrégora vai possibilitar que ela melhore. Aí a família começa a se harmonizar, é um dos primeiros pontos. O segundo ponto, chega um trabalho, pessoas que se afastaram se reaproximam, ela está bem. A gente até entende que com o trabalho falta um pouco mais de tempo. A gente até entende que como a família está harmonizada, os eventos sociais serão maiores, mas aí ela já não tem mais tempo para ir à casa religiosa, ela já não tem mais tempo para cuidar da parte religiosa dela, ela já não tem. Ela é só social, ela é só trabalho, ela é só isso. E aí fica, o que importa é o que faço quando estou nesses altos e baixos. Então, quando eu estou no baixo, eu me religo a Deus, Deus nunca desliga de mim, eu me religo a Deus, e quando eu estou no alto, eu desligo de tudo. São desculpas verdadeiras, mas eu preciso sempre ter muito, muito, muito cuidado com isso. Tudo é possibilidade de aprendizado. Escolhemos negativar ou positivar. Então, é bem isso. Você teve muita dificuldade na infância, na adolescência, no início da fase adulta. Hoje você está no caminho A ou B, mas queria estar no C ou no D. E tudo é exatamente isso. Sou eu quem vai positivar aquilo tudo que aconteceu na minha vida, dizendo: olha, aquilo me possibilitou ter a vida que eu tenho hoje. Mas, Aderlei, eu tenho essa consciência, eu tenho essa verdade na minha cabeça. Por que então você me dá bom dia e diz que é órfão? Por que então você me dá boa tarde
e diz que já teve o melhor emprego do mundo, por que você me dá boa noite, ou para qualquer outro, fique claro, por que você me dá boa noite e diz para mim que já teve uma vida de rei, já teve uma vida de rainha e que perdeu aquela? Fica claro que quando você revisita aquela situação, há dor. Fica claro que você pergunta, quer namorar comigo? Antes do outro responder, você complementa. Eu sou uma pessoa complicada, eu sou uma pessoa difícil, eu tive uma infância difícil, eu tive uma adolescência difícil, eu tive... É como se você colocasse na conta daquele que está chegando todas as responsabilidades pelo que você deveria ter trabalhado antes dele chegar, para que ele então complementasse a sua vida. É importante eu pegar essas situações ruins e as situações boas e positivar. Nada do que você precisa não te acontecerá. Então, se você precisa daquilo para crescer, é aquilo que você vai ter. Não há acaso, não há surpresas. Se não foi você que possibilitou que aquilo acontecesse nesta ou nas últimas encarnações, bem provavelmente aquilo acontece para que você evolua um pouco a mais, um pouco a mais. Então, positivar aquilo de alguma forma é buscar essa evolução, é entrar no caminho dessa evolução. Não era para sair esse cara, mas consegui voltar. Nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, dizia Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu não me engano, está em Mateus. O livre-arbítrio me pauta as vontades. 3 frases que poderiam ser frases complementares, que poderiam ser frases que não estão na mesma frequência, mas que eu preciso refletir sempre. Quando eu penso que nem tudo me é lícito, nem tudo me convém, eu tenho que pensar isso também na hora que eu me sinto injustiçado. Eu preciso pensar também na hora que o ônibus vazio não para mim, mas o ônibus cheio para, e eu tenho que fazer um esforço danado, não somente para entrar, mas igualmente para me manter dentro dele. E entenda por ônibus lotado, família conturbada, trabalho difícil, vida difícil. Nessa hora, bem provavelmente, o nem tudo é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, vai cair muito bem. E na hora que está tudo bem, isso convém? Isso convém? Tudo posso naquele que me fortalece, mas aquele que me fortalece o faz para que eu tenha mais forças de abraçar o amor. Amor, aliás, que a gente vai falar já já. E o livre-arbítrio, ele está diretamente ligado ao que você faz com ele. Então, se você usa com sabedoria o teu livre-arbítrio, ele se expande. Se você não usa com sabedoria, ele se estreita. Ah, Derlei, você desculpa, mas eu não acredito nisso, não. Se você lida bem com dinheiro, mais dinheiro você tem. Se você não lida bem com dinheiro, menos dinheiro você tem. Cadê o livre-arbítrio em relação ao dinheiro? E isso a gente leva para a vida. Se eu entro só em relacionamentos em que eu faço esses relacionamentos ficarem tóxicos, eu começo a ter poucos relacionamentos. Porque as pessoas começam a perceber. Então, eu não vou olhar uma pessoa, vou querer essa pessoa e essa pessoa simplesmente estará comigo. Não é bem assim. Então, eu preciso tomar muito cuidado e ter muita atenção nesses 3 pontos. E aí a gente traz como penúltimo ponto o amor. A gente precisa refletir acerca do que é o amor. A gente precisa interiorizar o que é o amor. A gente precisa entender que o amor é um conjunto de atributos. A partir do momento que eu entendo que ele é um conjunto de atributos, eu vou ter muito mais amor quando eu tiver mais atributos. Eu consigo
acolher o outro como eu me acolho, amar o próximo como a ti mesmo, um atributo. Eu consigo respeitar o outro como eu respeito a mim mesmo, como eu gostaria de ser respeitado, é um segundo. Eu tenho empatia, simpatia, indulgência, paciência, bom humor, espirituosidade, que é também humor. Se eu tenho esses atributos e muitos outros, eu então estou aumentando o amor dentro de mim. Se eu não trabalho esses atributos, não, eu não sei o que é amor. Se eu só amo e respeito aqueles que estão no meu lar, no meu círculo de amizade, não, eu ainda não sei o que é amor. Eu tenho um amor muito limitado. E amor limitado não é amor. Olha que legal, olha que. Mas a Derlei, para. Eu amo muito a minha mãe, eu amo muito meu pai, eu amo muito meu irmão. Você está dizendo então que eu não amo? Então, da maneira que Cristo deixou, não, você ainda não ama. Então, o que eu sinto por eles não é amor, é amor, mas não é o amor que o Cristo nos deixou para trabalhar, que é o amor por todos e não somente por alguns. Não é isso, é amar a todos. E, por fim, a gente tem no seu tempo, ritmo e entendimento. Promova as mudanças que você precisa e pode promover. Eu não me canso de contar uma história que eu ouvi, não vi e não sei. Duas amigas de longa data, as duas com mais de 80 anos. Uma delas contratou uma terceira amiga para ser professora de matemática dela. E aí a primeira amiga vira e diz: mas por que você chamou a fulana para ser sua professora de matemática? Primeiro, porque eu estou reinserindo a fulana no mercado de trabalho e era isso que ela queria. Estou comprando aulas particulares dela. Segundo e principal, nessa vida toda eu fui péssima em matemática. Então, se a vida é uma sequência e eu fui péssima em matemática nessa vida, bem provavelmente na próxima eu terei que aprender matemática, porque a gente aprende de tudo um pouco. Então, se eu tenho que aprender na próxima, deixa eu aproveitar esse tempo que eu estou aqui para aprender isso de que eu preciso aprender. Então é isso. Não importa idade, não importa tempo, não importa condição, não importa situação. O que importa é você buscar a você mesmo em elevação, em melhoras. São duas coisas diferentes. Você não consegue se elevar, procura pelo menos se melhorar. E essa melhora vai te possibilitar a elevação. Olha que legal. É bem isso. Assim sendo, a gente agradece o auxílio caridoso do Pentateuco, que sempre nos ajuda. A gente tem o auxílio do próprio canal, com uma coisa aqui, outra ali. E tivemos, assim, o nosso básico do Espiritismo, né? São os fatos, né? A gente ainda vai trazer mais fatos no básico do Espiritismo.